Olá pessoal, no Amigo Office de hoje, aqui no nosso canal no YouTube e também na TV Correio da Manhã, eu trouxe o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é médico alergista e a conversa vai ser, já estou até me dando uma coceira, é urticária, é algo crescente no nosso meio. Você vai ver que até em alguns centros, tem metade da população tem alergia e você vai entender por quê. Já dê o seu like, por favor, e compartilhe esse vídeo. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, nesse bloco aqui com o Marcelo Bossoá, nós estamos entrevistando esse médico alergista com mais de 2 décadas de experiência, de prática médica, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. E nesse bloco eu quero me dedicar à urticária. Não sei você que está me assistindo. Quando eu falo urticária, já dá vontade de dar aquela coçada básica. Nossa. Eu tive urticária quando eu era criança, viu? Algumas vezes. E não é uma coisa que tem mais, às vezes não tem mais. Mas tinha aquelas placas vermelhas altas, coçava horrores. Tem aumentado os casos de urticária também? E a questão também é achar que urticária é alergia, né? E às vezes a última coisa que é alergia, não é alergia, não é processo alérgico. Por exemplo, na sua área. Tem pediatria. algumas parasitoses que dão. Parasitoses, dão urticária. Infecções virais. As infecções virais também dão. A maioria das urticárias em crianças são infecções virais. E a mãe nos busca, meu filho está com uma alergia, tira tudo da alimentação da criança. Tira leite, trigo, ovo, chocolate, tira tudo. Tira a vitamina D, aí vai ter mais... Nossa, aí que vai ter mais urticária, exatamente, porque não vai modular o sistema imunológico, né? Então, a urticária tem esse problema. Agora, a urticária ela é dividida em 2 tipos. Ela é dividida em aguda e urticária crônica. Sim, vamos lá. Isso é importante a gente definir isso até para que o telespectador ele entenda direitinho. Não fique apavorado também com o processo de urticária. Mas assim, do ponto de vista de tempo de evolução ou de aspecto? De tempo de evolução. E você também trouxe uma foto desse paciente com alergia. Então, me descreve essa lesão aí. Essa lesão é uma lesão em alto relevo. Avermelhada, que pode coçar ou arder ou os dois. Meu Deus do céu. Exatamente. E que pode vir com o chamado angioedema. O que é um angioedema? É um inchaço das mucosas. O paciente pode ter inchaço dos lábios, inchaço da garganta, inchaço das pálpebras, inchaço da bolsa escrotal, inclusive dos grandes lábios das mulheres. Isso traduz maior gravidade? Traduz maior gravidade e a gente inclusive faz a diferenciação da urticária, inclusive do angioedema com urticária e angioedema sem urticária. Quando a gente pega um paciente com angioedema, a primeira coisa a gente pergunta é quanto tempo e se tem urticária ou não tem urticária. Vamos lá. Porque o diagnóstico é completamente diferente. Vamos lá. O angioedema, então... Até aqui o nome do... Dá uma olhadinha na foto aí que nós enviamos, vocês vão ver o que é angioedema. Me falei da minha mãe falando, angioedema, porque ela tinha um perfume. Né? Aqui é angioedema. Angioedema. Edema dos vasos. Dos vasos. Extravasamento dos vasos. Dá esses lábios inchados. Mas quando a gente tem, por exemplo, um angioedema sem urticária, não é causado por histamina, é causado por uma outra substância chamada bradicinina. Então, por exemplo, muito comum em paciente que toma remédio de pressão. Sim. Captopril, enalapril, porque eles agem no sistema de bradicinina, eles aumentam a bradicinina e faz com que o paciente tenha angioedema. Então, às vezes, vem um paciente com angioedema sem urticária. Primeira coisa que eu pergunto, qual remédio de pressão você está tomando? A pessoa, estou tomando Pril, não sei o quê. Lisinopril, enalapril, captopril. Eles terminam com Pril. E aqui a gente tem aqui no nosso canal pessoas com mais de 40, 45 anos, tem muita gente tomando antihipertensivo. Então, além de botar a medicina no estilo de vida em dia, fica esperto aqui com as informações do Marcelo. Exatamente. Aí a gente chega lá, eureka, resolve a situação. Está lá o diagnóstico, é só retirar o remédio, o paciente nunca mais vai ter o angioedema. Existem outras situações um pouco mais raras, né? Por exemplo, não tão raras, mas menos comuns, que é o consumo do sistema complemento, que também leva à produção de bradicinina. Então, o paciente que tem doença reumática pode ter também angioedema, inchaço. O paciente que tem câncer pode também ter angioedema, doenças linfoproliferativas ou neoplasias, né? E existe uma condição mais rara ainda, mas que também a gente acaba pegando muito em consultório de alergia, que é o angioedema hereditário. Ou seja, o angioedema hereditário pela deficiência
de uma substância do sistema complemento chamado inibidor de sinoesterase, pode ser a deficiência quantitativa ou a deficiência funcional. Então, esse é o tipo de angioedema causado por bradicinina. Sim. E que o paciente que não é deve... alergia. Que não é alergia, que não é causado por histamina. Mas mesmo por histamina também não é alergia também. Entendeu? Muitas das vezes. Mas é uma substância que estimulou a liberação de histamina. Exatamente. Como, por exemplo, exatamente. Então, se por chocolate em excesso. O chocolate pode ter alguma coisa que haja diretamente no receptor de alta afinidade do mastócito e rompa o mastócito. Então, corantes, conservantes podem acontecer, Ou medicamentos. Seja, então, assim, na verdade, não é bem o chocolate, é o que está no chocolate. É o que está no chocolate. Quer dizer, se... o chocolate, a não ser que o paciente seja alérgico ao cacau. Não, se ele produz gene específico ao cacau. Não, estou falando da pessoa não ser alérgica e ter liberação de histamina por conta do chocolate. Exatamente, pode ter, mas pode ter liberação de histamina também, por exemplo, por tireoidite Hashimoto. Então, o paciente pode ter um problema na tireoide, uma autoinflamação da tireoide, uma doença de alta agressão da tireoide, o termo mais correto é alta agressão, e produzir anticorpos que não são IgE, são IgG. Entende? E esses anticorpos, por sua vez, eles agem diretamente no receptor de alta afinidade dos mastócitos e causam alergia. Porque a urticária, por exemplo, fala-se muito de urticária crônica espontânea, né? Urticária crônica é dividida em 3 tipos: urticária idiopática, espontânea e induzida. Então, a idiopática é sem causa definida. A induzida é induzida a vibração, induzida a frio, calor, pressão, tato, atividade física, aumento do metabolismo, induz a urticária induzida. Então, por exemplo, o paciente vai tomar um banho de mar, né, e chega todo empolado, né, sai do mar todo empolado, ou pega sol, fica todo empolado. Né? Aí essa não é uma... Isso não é uma urticária, por assim dizer, imunologicamente falando. Não é alergia. É um processo alérgico, mas não tem envolvimento de sistema imunológico, de antígeno. É o próprio mastócito que se rompe ao contato desse efeito físico. Essas agressões ambientais. Essas agressões ambientais, excesso, exatamente. chuva. Aí você tem aquela urticária crônica espontânea, que é mais subdividida em 3 tipos: alérgica, autoalérgica e autoimune. Então, alérgica todos nós sabemos. Induzida pelo alimento, pode ser o cacau, pode ser o leite, pode ser o trigo, pode ser o ovo, o camarão, carne de porco. Induzida por ácaros e tudo mais, é alérgica. Autoalérgica é quando você produz uma autoalergia, ou seja, você faz alergia a você mesmo, entendeu? Então, por exemplo, é um negócio doido, né? Então, por exemplo, você tem a produção dos autoanticorpos anti-tiroperoxidase. Hoje a gente sabe que esse autoanticorpo que é produzido contra a tireoide, ele é um autoalérgico, diferentemente da antitiroglobulina, que é um autoimune. Então, quem tem positivo, e muita gente tem positivo isso, antitiroperoxidase, IgG antitiroperoxidase, tem uma autoalergia, principalmente se ele desenvolve reações, se ele desenvolve urticária, se ele desenvolve vários sintomas pelo corpo, né? E existe autoimune, né? Ou seja, paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico, que tem artrite reumatoide e até problemas da tireoide que produz o antitiroglobulina. Você percebeu na sua prática e no relato das diferentes clínicas que você tem um aumento expressivo dos casos de urticária? Tem, isso já está documentado, inclusive, que eu não posso falar aqui a doença, mas inclusive tem até um vídeo meu que a gente fala sobre isso no nosso canal. Já tem vários trabalhos publicados mostrando se a gente não sabe se é o imunizante ou se é a própria doença. Então, assim, voltando a um fato histórico, eu gosto muito de história, sabe, professor Edmilson? Você sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa de atitudes mal tomadas do Kaiser? Porque hoje os historiadores dizem que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra só, né, com um tempo de armistício entre as partes. Mas o Kaiser, ele pegou a gripe espanhola. E a gripe espanhola, a gente sabe que ela, naquela época, afetava muito o sistema nervoso. O paciente realmente entrava muitas das vezes até em demência. Sim. Você não tinha medicamento, você não tinha nada, você simplesmente deixava o seu sistema imunológico melhorar. A encefalite pelo vírus da influenza. A encefalite pelo vírus da influenza, exatamente. E hoje os historiadores dizem que a decisão mal tomada do Kaiser durante o tratado de armistício que houve entre os aliados e a Alemanha e a Turquia, o Império Otomano e tudo mais, foi justamente o motivo de ter se criado todo um ambiente propício para a proliferação daquele movimento extremista que houve na Europa. Que também não vou dizer o nome, né? Senão prejudica seu canal. Então, olha o que uma doença fez para a humanidade, né? Levou um genocídio, levou a uma redução populacional enorme, levou uma nova ordem mundial. Né?
que a humanidade ela realmente... Parece que as coisas estão acontecendo com a mesma coisa com esse negócio aí. Com esse negócio. Parece que né? Quer dizer, as pessoas continuam e aí... E está aumentando, assim, assustadoramente os casos de urticária. Ou seja, então, além da questão da epigenética provocada, essa alteração provocada pela questão dos alimentos, dos poluentes, de coisas que já vêm ocorrendo há décadas, teve algo que teve um início muito abrupto, exatamente, de 2021 para cá, e que você percebe, então, que houve um aumento dos casos de urticária de 2021 para cá. O que os cientistas não sabem se foi a doença em si ou se foi aquilo que foi feito para tratar a doença. Exatamente. Você sabe do que ele está se referindo, eu não vou falar aqui porque quando a gente fala, a live cai, o canal cai. O canal do Correio da Manhã já caiu algumas vezes, por causa de vídeos que a gente faz aqui. A gente está vivendo uma situação de falta de liberdade de expressão. Mas isso é documentado. Bota um PubMed, vai encontrar vários artigos científicos publicados, revistas indexadas, revisadas por pares, multicêntricos. Marcelo, isso não é... Isso aí, não importa. Se eu pegar um texto desse e traduzir do inglês para o português, ipsiliter, sem mudar nada, e comentar ali na minha live, ela cai. Eles me derrubam. Eu fiz um vídeo sobre isso, de um determinado medicamento que foi reposicionado, caiu, e tomei uma punição de 15 dias. No outro dia eu fiz uma live dizendo que uma determinada instituição mundial que promove a saúde tinha errado, ou estava cometendo mais um erro, caiu. Eu não posso falar mal de ninguém, eu não posso criticar ninguém, eu tenho que seguir o que eles determinam. Então, assim, isso é uma coisa muito chata, porque ainda bem que o canal aqui é interessante. Tem pessoas muito diferenciadas. Você vai ver nos comentários que você vai receber que são pessoas que escrevem bem, que são pessoas críticas, pessoas preocupadas assim. Eu não tenho um espectador comum. O nosso canal é muito diferenciado. Não estou falando só diferenciado na formação acadêmica, mas na forma de pensar e de criticar e de ter uma visão fora da caixa. Exato. Então é bem legal, por isso que é gostoso falar aqui, porque você vai ver depois os comentários. Espero que vocês comentem aí para eu não ficar aqui fazendo um papel de mentiroso, por favor. Mas então você percebeu essa diferença grande. Muito. Tem como... Não percebi, mas os cientistas também, metodologia científica, perceberam. Isso então, não é só uma percepção subjetiva de um médico que está no consultório. Você não está sendo o Monteiro Lobato inventando uma história, você está repetindo aquilo que você leu e está vendo em termos de artigos. E estou mostrando que... Tendo em vista que houve essa questão, que a gente não sabe se foi pela enfermidade ou pela tentativa de proteção contra essa enfermidade, que vem provocando aumento dos casos de urticária no Brasil, quem está falando do Brasil, o que pode ser feito para minimizar isso? Então, primeiro classificá-la, né? Entender qual é a etiologia dessa urticária. Se é uma doença alérgica, se é uma doença reumática, se é uma doença de autoalergia. Mas todas elas aumentaram? Todas elas. Quer dizer, independente se é alergia ou tudo principalmente as crônicas espontâneas. A entidade urticária aumentou. Urticária crônica espontânea aumentou. Tá. Que são aquelas urticárias que têm um tempo de evolução com mais de 6 semanas. A aguda, menos de 6 semanas. Então, a aguda, por exemplo, a gente pensa em infecções virais, em reações adversas a remédios, a gente pensa em outras situações. E a crônica, principalmente a crônica espontânea, onde você tem a autoimune, autoalérgica e alérgica. E dentre essas aqui, a autoimune tem aumentado bastante. Tá? Mas será o terapêutico, quando você fala aqui que aumentou, pelo menos 6 semanas. Exato. Eu estou criando mais um cliente aí para a Big Pharma, né? Exatamente. O que eu faço? Não preciso dizer quais são mas esse cidadão com uma urticária crônica, ele gasta uma grana para se manter. Porque, infelizmente, as pessoas assim, elas estão muito direcionadas à solução imediata do seu problema. Sim. Então, qual é o remédio milagre? Qual é a bala de prata que eu vou ter acesso para resolver o meu problema? Não existe uma bala de prata. Lógico que para tirar o paciente da crise... deflagrou o problema, a gente sabe, foi uma bala não é de prata. Exatamente. Mas para sair dessa solução é mais complicado. Mais complicado. Então, o que a gente faz? Lógico, o paciente procura um consultório médico e tem que tirar o paciente da crise, né? Claro. Evitar ao máximo usar corticoide devido ao efeito rebote. Sim. Você vai usar um antihistamínico. O antihistamínico hoje, você pode até quadruplicar a dose com orientação do seu médico. Não faça nada isso por conta própria, até porque vários antihistamínicos são comprados sem receita. Isso é muito perigoso, porque existem duas situações específicas
do uso do antihistamínico, que é aumento da incidência de arritmia cardíaca e aumento de convulsões, né? Convulsões. Então, o paciente, com a orientação do seu médico, pode até quadruplicar a dose. Então, tem médicos que já iniciam com a dose plena e tem outros que vão aumentando progressivamente. Eu sou mais cuidadoso, eu vou aumentando progressivamente, exatamente. Não sei que tem uma urgência muito grande. Uma urgência, exatamente. E saber justamente se aquela urticária... Porque, por exemplo, se você pega uma urticária que ela dura mais de 12 horas para melhorar, a chance de ser uma urticária alérgica é menor, entende? Porque... A urticária alérgica, a urticária estaminérgica, a urticária onde você tem um envolvimento importante de histamina ali, você faz uso do antihistamínico e ele, antes de 12 horas, já regrediu. Agora, a urticária que demora mais de 12 horas deve ter alguma coisa no envolvimento mais complexa, que pode ser uma doença de reumatismo, uma doença reumática por trás, que possa estar causando esse problema no paciente. E todas essas entidades aumentaram com... Aumentaram, exatamente. 2021 para cá. Agora, é lógico que um tratamento holístico, mudança de estilo de vida, reposição de vitamina D, a gente sabe que a vitamina D não é uma vitamina, ela é um esteroide, entendeu? E esse esteroide tem uma função de regular a nossa imunidade. Ela, inclusive, melhora a produção de linfócitos T reguladores. O linfócito T regulador é um tipo de célula que regula a nossa imunidade e faz com que a gente fique em equilíbrio sem exacerbação dos processos alérgicos. Então, ver se o paciente está bem com vitamina D, evitar alimentos pró-inflamatórios, usar alimentos anti-inflamatórios, a dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Aquela história, né? Porque é descascar mais e desembrulhar menos. Descascar mais e desembrulhar menos, fazer o controle ambiental, tudo aquilo que ativa seu sistema imunológico para o lado ruim, né? É importante que você trabalhe e justamente não tenha mais o problema, e evitando justamente piorar da situação. Pessoal, a gente tem que finalizando o nosso programa, né? Passou rápido, infelizmente, quando o papo é bom, passa rápido. Como é que faz para encontrar você nas suas redes sociais? Então, nós temos o nosso canal, Brasil Sem Alergia, né? No YouTube, é só colocar Brasil Sem Alergia. Hoje nós alcançamos 60 mil inscritos, já temos 10 milhões de views. Que legal. Não sei se nós somos os maiores do Brasil no nosso nicho, mas acredito que sim. E aí até eu peço... A gente tem vídeos diários. Legal. Peço que vocês que estão me seguindo aqui no canal no YouTube, Edmilson Migoff, seguindo também aqui no canal TV Jornal Correio da Manhã, que vocês também sigam lá o nosso amigo, né, que tem conteúdo que é de qualidade e que é pouco divulgado, porque cá entre nós não interessa muito para muita gente não. Tem gente que quer manter a reserva de mercado aí, continuando... cobrando valores que são um pouco acima do que a gente poderia cobrar. Eu acho que vocês cobram bem menos. O objetivo do projeto é a inclusão social. Inclusive no nosso próprio site está lá. Se você tem plano de saúde, se você tem condições de pagar um médico particular, tente não nos procurar. Lógico que o projeto está aberto a todos, né? Quem for lá vai ser muito bem recebido. Ninguém vai perguntar se você tem plano, se você não tem. Mas a gente coloca para ver se as pessoas têm conscientização, né? Existe o mercado, que é um mercado para aqueles que já estão estabelecidos e que, de certa forma, têm feito muito bem seu trabalho, entende? Mas, infelizmente, as classes D e E não têm tido assistência. Não tem mesmo, não. Não tem. Então, não faz a medicação correta, trata somente as crises, com redução, né, inclusive da expectativa de vida e da qualidade de vida. Pois é, e quando vão para o serviço público, nem sempre tem acesso à imunoterapia, porque nem todo lugar tem. Porque, professor Edmilson, o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais alergia, é a vacina. É isso aí. Não aquela vacina. Não, a vacina de alergia. Uma vacina de alergia. Que tem mais de 100 anos de existência. Mais de 100 anos de existência. Então, assim, a gente já está mais do que consagrada a sua eficácia e segurança. Então, a gente sabe que é uma vacina que só ajuda, que só faz bem, que não faz mal para ninguém. E se for e você utiliza de um fornecedor bem interessante. Quando eu fui na Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz uma fiscalização lá e a gente brincou que deu 10 com louvor para ele. E eu não sabia, né? Foi a fiscalização nua e crua. E eu me impressionei com o que eu vi. E é o fornecedor que nos fornece. Eu sei disso. Nós temos o fornecedor das clínicas mais chiques que tem no Brasil, é o mesmo fornecedor, é a mesma vacina. O nome da empresa qual é? Pode falar. Pode falar? FDA Allergenic. Que é Rupert.
Acredito, o Rupert, exato. É o que era. Tinha outra pessoa lá também, mas acho que ele já saiu. É o José Carlos que continua lá, né? Mas eles são muito bons, né? O melhor fornecedor que tem hoje de extratos alergênicos do Brasil são eles, né? Quiçá da América Latina, né? É isso aí, gente. Obrigado aí por você ter assistido a gente aqui. De 0 a 10, qual é a nossa nota, por favor? Vou te dar uma caneca para você, quando estiver na sua casa, lembrar da gente, tomando chá, lembrar do Migovski. E você acessar o nosso canal é muito importante, tá? Então, de 0 a 10, qual é a nota? E compartilhe esse vídeo, porque informações como essa servem sim para minimizar dor, sofrimento, internações, sequelas e mortes. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.